E o programa Observatório Literário de hoje começa falando sobre a presença dos escritores nas escolas. Mais de 1 milhão de estudantes nas escolas públicas e um desconhecimento total do autor pernambucano por parte dos estudantes e professores. A poeta Luciane Silva, de 50 anos, é professora e escritora, autora dos livros Possíveis Sentimentos, de poesias e reflexões, e Leia Leitura Liberta, de poesias e comentários. Ela escreve poemas abordando temas transversais, livros paradidáticos para serem lidos em salas de aula. Os livros paradidáticos é um caminho para levar os autores para as salas de aula, para que possam interagir diretamente com os alunos. Mas o acesso dos escritores nas escolas ainda é difícil, como explica Luciane Silva. Há uma boa produção literária em Pernambuco. O que falta, na verdade, eu creio que seja assim, o apoio. O apoio, digamos assim, por parte das políticas públicas que pudessem inserir os escritores pernambucanos dentro das escolas. Porque escritores, nós temos bons escritores em todas as matizes aqui dentro de Pernambuco, né? Produzindo e lutando para conquistar o espaço. Só que é muito difícil a gente competir, digamos, com a música, com o cantor, porque o cantor atinge um público popular, vendo um CD, um DVD, né, um preço acessível e toca nas rádios, essas coisas. E o escritor, ele não tem esse espaço, a não ser os próprios movimentos literários aos quais ele pertence e a própria divulgação dele. Então havia a necessidade de políticas públicas para dizer quais são os escritores, por exemplo, da UBE, União Brasileira de Escritores aqui de Pernambuco, né? Somos muitos, todas as matizes. Então, quais os livros poderíamos adotar desses escritores nas escolas? E aí teria para todas as idades, infantil, infanto-juvenil e para o ensino médio e assim por diante. Então, eu creio mesmo na falta de incentivo das políticas públicas. Luciane, os estudantes gostam de escutar poemas em sala de aula? Dentro da escola, para o aluno tem. O texto poético, ele é um texto que atrai o aluno, até por conta de ser um texto curto, da formação do próprio leitor, porque na verdade o estudante, o aluno, a gente sabe que infelizmente o nosso país ainda não lê o suficiente. Então, para iniciar o aluno no mundo da leitura, o texto poético ele tem sido uma ferramenta, digamos assim, primordial. Porque no que o aluno pega um poema que ele lê, ele interpreta, ele cria, ele sonha, ele vive o poema. Então, é um trabalho assim, de poesia dentro da escola que é bem aceito. Como é a produção de livros paradidáticos com poemas dos autores pernambucanos hoje em nosso estado? Tem muita gente escrevendo para a juventude? Paradidáticos, em termos de infantil, conheço algumas pessoas pessoalmente. Agora, assim, a poesia, o texto, o livro, com os poemas, com as sugestões de atividades, com uma reflexão, depois essa sugestão de atividades que abrem um leque para que o próprio aluno e o professor possam interagir dentro da sala de aula e até fora da sala de aula. Assim, eu desconheço porque, assim, a gente, dentro desse universo, eu creio que eu tenho sido a pioneira de fazer um livro de poesia no qual vem um poema e após o poema vem uma reflexão, após a reflexão vem sugestões de atividades, de várias atividades do professor e o aluno podem fazer seminários, fazer pesquisas, visitas a museus, criar painéis, fazer teatro, tudo é a releitura através de várias atividades interdisciplinares. Levar a leitura aos alunos das escolas públicas é uma experiência interessante da escritora Luciane Silva. Ela relata as dificuldades e os acertos deste seu projeto. Olha, eu tenho um projeto de leitura chamado Ler, Transformar e Construir, que é justamente há 10 anos.
Então eu idealizei e criei e pus em prática esse projeto de leitura na escola pública na qual eu trabalho. Quando eu cheguei aqui no ano de 2000, eu sou natural de Bezerros, e quando eu cheguei no ano de 2000 eu percebi que os adolescentes, porque eu trabalho com ensino médio, eles não gostam de ler, na verdade, eles só leem aquele paradidático se for para fazer um trabalho, para nota e tal. E eu fiz uma pesquisa de campo com todos os alunos da escola, turno manhã, tarde e noite, e se eles gostavam de ler, com perguntas simples, acessíveis. E a maioria, a resposta não. E quando encontrava aqui ou acolá uma resposta sim, então cite pelo menos um livro que você leu, o aluno citava o livro didático de português. Então, no livro de português, todo livro de português vem as leituras didáticas. Então, a partir daí, eu comecei esse projeto. Então, da gente ver, trabalhar a poesia, e a partir daí, da poesia, a gente fazia a interpretação com dança, com teatro, com a própria declamação, com a paródia, com o acróstico. E foi se desenvolvendo e o projeto sobrevive, graças a Deus, né? E assim, a aceitação dos alunos até hoje, né? Já vai fazer 12 anos, agora em 2012, que esse projeto vem. É um projeto que abrange a literatura infanto-juvenil e também uma leitura que também pode ser para criança, para adultos, para a família inteira. O desconhecimento dos autores pernambucanos por parte dos professores das escolas da rede pública é evidente. O que se discute é se é melhor o escritor ir direto aos alunos ou antes apresentar o que se faz na literatura pernambucana aos professores. Luciane Silva tem uma opinião bem definida. Olha, na experiência de professor, na minha opinião, eu penso que o melhor seria levar o escritor até a criança. Por quê? Porque naquele universo dele, de sala de aula, ele tem um conhecimento já daquele ambiente, ele não vai ficar tímido para fazer as perguntas, ele vai interagir mais. Quando você tira a criança para levar, primeiro que existe a dificuldade, que não tem verbas nas escolas para levar, para deslocar, todo um procedimento que, na verdade, dificulta levar a criança. Agora, se nós tivéssemos um projeto para que o escritor fosse até a escola apresentar a obra, né, e conversar, fazer palestra com as crianças, talvez a gente atingisse uma melhor, digamos assim, um melhor resultado. Porque nessas discussões, quando se consegue, e se tratando de alunos, eles vão mais pelo deslocamento, pelo passeio do carro. E chega lá, aquele universo, ele se dispersa daquilo que ele tinha, do objetivo principal. Ele olha algo e volta, e aquilo ali tira a atenção dele. E sendo dentro da escola, ele já conhece todo o ambiente, como eu digo, é um ambiente familiar, no qual ele vai estar prestando atenção naquele trabalho que se está fazendo para ele. Os professores das escolas públicas não conhecem os autores pernambucanos atuais. Luciane Silva explica como resolver esta questão. Exatamente, a maioria dos professores, eles não conhecem os escritores pernambucanos porque não há divulgação. É esse ponto que eu venho assim batalhando nas minhas entrevistas, para que haja um espaço dentro das políticas públicas, porque o professor também não pode conhecer o escritor pernambucano se não vier uma verba, algo que faça com que esse professor e a escola vá conhecer esses escritores, ou tragam esses escritores para serem conhecidos, né? Porque a gente vive, na verdade, um momento em que fala-se literatura, fala-se na leitura, de um modo em geral, né? Tudo aquilo que a gente escreve, mas, na verdade, na prática, fica muita coisa no papel. E do papel, então, projetos e mais projetos, mas que, na verdade, quando a principal ferramenta, que é o escritor, o leitor, a palavra, porque pela palavra a gente conquista o mundo, certo? Quando chega na hora da prática, existe digamos, uma parada. É como se tivesse uma placa indicativa, pare. Então o professor não conhece. Como
Como o professor vai conhecer o escritor pernambucano se o livro do professor pernambucano não chega na escola? Chega na escola o livro de outros escritores de outros estados, porque esses livros são escolhidos pelo MEC e mandam o livro, às vezes falando de coisas que fora da realidade daquele aluno. Porque Pernambuco tem uma cultura rica, assim como todos os outros estados. Então, às vezes, o aluno conhece a cultura de um outro estado, mas não conhece o do estado pernambucano, porque nós não temos uma política pública de inserir o livro do escritor pernambucano dentro da escola, nem que fosse nas séries iniciais. Porque, no meu ponto de vista, quando o aluno chega no ensino médio, ele, teoricamente, ele é obrigado a ler tal escritor, porque vai cair no vestibular, vai cair no Enem, então ele é obrigado a ler esse escritor, então ele vai conhecer esse escritor, mas ele não conhece Luciane Silva, ele não conhece Fernando Farias, ele não conhece Altair Leal, ele não conhece Jair Martins, ele conhece o da minha escola, conhece Luciane Silva, porque eu sou professora deles, mas, e meus colegas, e outros tantos que batalham igual a mim. Então, onde está o X do problema? Está justamente em levar o livro desses escritores todos para dentro da escola. Como? Através das políticas públicas, que tivesse um projeto que comprasse o livro do escritor e colocasse na biblioteca da escola. Infelizmente a gente não tem. Começa no papel e eu queria ainda assim acrescentar. Eu escutei uma vez uma entrevista de um escritor, não lembro o nome porque foi rapidamente, do Rio Grande do Sul, em que ele falou, foi muito claro quando eu disse que no Rio Grande do Sul as escolas e o pessoal do Rio Grande do Sul valoriza o escritor, assim como a Bahia valoriza as bandas da Bahia, as bandas musicais da Bahia. Então, por que as bandas de músicas da Bahia são conhecidas? Porque o próprio povo baiano reconhece, tá certo? Então, no Rio Grande do Sul, eles compram o livro do escritor de lá. A escola lê primeiro o escritor de lá e os escritores de lá vivem de literatura. E nós sabemos que escrevemos simplesmente pelo prazer de escrever, pelo prazer de dizer aquilo que está, né, é a flor da pele, para que a humanidade possa saber e que um dia, após a morte, alguém venha reconhecer o trabalho da gente. Porque, na verdade, o que está acontecendo é isso. Então, espaço para a gente não encontra. Lutar, a gente luta. A gente vê nossos amigos, né, em todas as feiras, festivais, eventos, programas como este, o grande escritor Fernando Farias, que tem a preocupação de levar o conhecimento para o povo, tá certo? Mas a gente não tira o sustento dessas atividades. A gente faz por amor, simplesmente por amor. E é nesse ponto que eu bato. Por que não nos valorizam? Não nos valorizam. Os grandes eventos são convidados escritores de outros países, tudo bem para a gente conhecer também, para a gente interagir, mas e nós? É a pergunta que eu deixo para as organizações também dos grandes eventos literários do nosso estado. E a contribuição da escritora, da poeta Luciane Silva, que tem livro adotado em colégio particular? Porque se meu livro entra dentro de um colégio particular, por que ele não pode entrar dentro da escola do estado? Porque a gente não tem política pública que adote o livro do escritor pernambucano. Porque todo livro dá margem para um bom trabalho dentro da escola. A educação hoje fala que tem que inovar, que tem que o professor ter uma nova metodologia, que tem que formar novos leitores. Como formar novos leitores se a gente não tem a ferramenta principal, primordial, que é o livro do escritor pernambucano? Que o aluno comece desde cedo, desde a sua infância, a conhecer Pernambuco, mas não conhecer Pernambuco com o livrinho que vem lá elaborado, a cartilhinha que vem da gráfica do estado de Pernambuco. Conhecer Pernambuco, na verdade, quem é Fernando Farias? Quem é Luciane Silva? Qual é o trabalho que Fernando Farias faz que expande a literatura, que divulga a literatura em nosso estado? É um guerreiro, é um lutador. Quem é Luciane Silva, que tem um projeto de leitura dentro da escola, voluntário, que não se recebe R$1 para colocar para esses meninos,
que escreve poemas dentro dos temas transversais que o MEC tanto pede, que pode ser trabalhado pelo professor de geografia, de matemática, de história, de sociologia, de filosofia, da própria língua portuguesa. Ninguém sabe. Por quê? A gente quer saber o porquê. Eu não tenho respostas. Para Luciane Silva, os interesses econômicos prevalecem e as editoras vendem livros de autores nacionais às escolas, sem contar com os livros dos escritores pernambucanos na relação de livros vendidos. Porque justamente a editora também dificulta o trabalho do escritor pernambucano, porque eles vêm com escritores de outros estados ou de outros países, né? Mostram, né? E é comprado e colocado nas escolas, porque na verdade, como você falou, a política pública só compra o livro da editora. Então a editora apresenta um livro de N escritores, menos os pernambucanos. Por quê? É uma pergunta que também fica no ar, porque não há, eu digo assim, na minha opinião, porque não há uma mídia que divulgue a nós, escritores pernambucanos, porque tudo hoje é em cima da mídia. Então não tem divulgação, não tem conhecimento, não tem reconhecimento, aliás. A editora, você deixa seu livro, ela não tem interesse de publicar, porque já sabe que não vai, ela não tem interesse. Ela tem interesse de publicar os nomes que estão na mídia, na verdade. Eu posso citar um exemplo, a grande escritora Thalita Rebouças, né, que faz um trabalho infanto-juvenil, mas por que o nome dela tomou tamanha dimensão? Porque houve a ajuda da mídia. Houve ajuda da mídia. Em uma das entrevistas dela, eu estava ouvindo e ela contou que o primeiro livro que ela escreveu, ela ficou lá, ninguém sabia quem era e ela teve que subir numa cadeira para dizer, olha, eu escrevo tal. Mas quando a Rede Globo abraçou, tá aí, milhares de exemplares vendidos. E quem abraça nós em Pernambuco? Então a editora não vai deixar de querer editar um livro de Thalita para querer editar um livro de Luciane Silva, professora da Rede Estadual de Pernambuco. E o debate continua aqui no Observatório Literário. Vamos discutir mais sobre a presença dos escritores nas escolas públicas do Estado. Aguardem nos próximos programas.